cara que é ministro da Economia de um país, né? E ele não é nem ministro da Fazenda, é da Economia, né? O Bolsonaro criou aí esse grande Ministério da Economia. E coloca e deixa o seu dinheiro fora do país, né? Ele não acredita no país dele, na economia que ele tá gerindo, né? Ou ele quer se beneficiar de alguma forma de ter esse acesso privilegiado a informações sobre que medidas o governo vai tomar e o que vai acontecer com a economia, né? E valorizar o patrimônio dele assim. Quer dizer, seja lá o que for, é de um conflito ético assim inaceitável, inaceitável. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a conversa é com a professora de Economia da Universidade de São Paulo, Leda Paulani. Tudo bom, professora? Como vai? Tudo bem, obrigada, José Eduardo, pelo convite para estar aqui. É um prazer falar aqui no Brasil de Fato. Leda Maria Paulani é economista e professora titular da Faculdade de Economia e Administração da USP. Trabalhou com finanças e planejamento nas gestões de Marta Suplicy e Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. E hoje integra o grupo de economistas e intelectuais Projeto Brasil Nação, que busca saídas para a crise brasileira. Vamos lá. Para começar essa conversa, professora, eu gostaria de começar falando sobre um tema do qual li em um artigo recente da senhora, a crise Covid, né? A gente tem a falsa ideia, ou tivemos a falsa ideia no começo da pandemia, que o neoliberalismo seria desgastado pelo aumento dos gastos públicos em alguns lugares, né? Aqui no Brasil a gente não viu isso tão fortemente, inclusive uma resistência a isso. Mas, na verdade, o que a gente tem visto com o desenrolar do tempo é o capital ganhando cada vez mais força, né? O número de bilionários, inclusive, só tem crescido nos últimos levantamentos. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa falsa realidade que se criou. Então, olha, de fato, a pandemia, ela trouxe, digamos, situações que colocam desafios muito grandes para isso que a gente pode chamar de gestão neoliberal do capitalismo, né? Que está em voga aí já tem 4 décadas, né? E que se pauta por essa ideia de que o Estado tem que ser o menor possível, né? De que o mercado tem que ir tomando conta de tudo, tudo tem que ser privatizado, etc. Né? Então, toda essa filosofia, né, entre aspas, de que está por trás da ideia de que Estado é ruim, né? E o que é bom porque é eficiente, porque tem concorrência e tal, é o mercado. E a pandemia, isso leva à ideia, né, de que não só de que tudo que é privado é melhor, como a ideia do cada um por si, né? Uma ideia muito forte de individualismo, enfim, se você insistir, você consegue, meritocracia e tudo isso, né? E com isso, simultaneamente, você tem uma desvalorização, né, dos valores opostos, né? Então, do comum, do solidário, do coletivo, do público, né? E a própria ciência, né, que vai de roldão aí nessa coisa, porque a ciência é uma aventura que é social por natureza, né? O conhecimento, ele depende da humanidade como um todo, vamos dizer assim. Mas, bem, então, que desafios a pandemia colocou a essa gestão do capitalismo que tem esse tipo de filosofia por trás, né? O fato de que, por ser uma pandemia, ela demanda atitudes coletivas, né? Quer dizer, não adianta só eu tomar vacina, né? Se eu tomo vacina e os outros não tomam, eu continuo desprotegida como antes, né? Então, só para dar um exemplo, né? Que é bem exemplar aí bem paradigmático aí dessa situação.
Sem saúde pública, sem autoridades sanitárias, controle sanitário que tem que ser público, feito através do Estado, você tampouco consegue enfrentar um problema como esse, né? Sem recursos públicos para sustentar as pessoas, para elas ficarem em casa e impedirem a disseminação descontrolada do vírus, também é difícil de enfrentar o problema. Enfim, então, tudo isso contribuiu, né, para colocar em xeque esses valores que estavam predominando aí há tanto tempo, né? Então, não é sempre o privado que é melhor, não é só o individual, não é só, né? Então, você tem a sociedade moderna, ela tem uma necessidade, né, de Estado, de políticas públicas, de incentivo a comportamentos solidários e coletivos, de compartilhamento, de valorização das coisas comuns, né? Agora, então isso é um lado da história, né? O outro lado da história, que foi o que você se referiu aí no final da sua intervenção, tem que ver com o seguinte: você tem já um estoque de riqueza, né? Muito concentrada hoje, aliás, foi se concentrando muito mais por conta dessa gestão, desse tipo de gestão da economia capitalista nas últimas 4 décadas, e essa riqueza tem que continuar a existir como riqueza e tem que continuar a se valorizar como riqueza. Isso não muda do dia para a noite, né? Não mudou nem depois da crise de 2008 e 2009, porque os próprios governos se encarregaram de preservar, né, as perdas dessa riqueza, porque também as perdas dessa riqueza teriam impactos sociais e políticos indesejáveis, né? Então, tem esses dois lados da história, né? Vamos dizer assim. Isso acontece tanto no Brasil quanto no mundo. É um fenômeno que tem que ver com o capitalismo como sistema global, né? Como sistema mundo, como dizem alguns teóricos. O auxílio emergencial, ele caiu de R$ 600 para R$ 150 nesse ano agora de 2021. Com esse valor atual, é possível comprar apenas 20% dos itens de uma cesta básica comum, do índice que a gente costumava usar para a cesta básica, né? O auxílio, que demorou a sair, hoje não representa quase nada na renda dos brasileiros. A senhora acha que ele seria uma brecha histórica para a criação de uma renda permanente em um país tão desigual como o nosso? Olha, eu acho que politicamente, dado o governo que temos, né, a gente não teria condições políticas de aproveitar, digamos, essa oportunidade e transformar isso num programa de renda básica universal, por exemplo, né? Que é diferente de um Bolsa Família, enfim, é uma coisa de direito à renda, né? Tem outra ideia por trás. Agora, a pandemia e a probabilidade de que outras situações como essa venham a acontecer, né? Tem muitos estudiosos que mostram que esta pandemia e algumas anteriores de coronavírus, que acontecem desde o começo dos anos 2000, estão também relacionadas com a questão ambiental, né? Com a degradação ambiental e tal. Ou seja, ambientes degradados do ponto de vista das condições biológicas, etc., eles têm uma probabilidade maior de gerar problemas como esse. Então, quer dizer, uma situação de pandemia não é alguma coisa que está completamente fora do horizonte próximo, mesmo que a gente consiga vencer completamente a Covid-19, né? Então, isso seria, de fato, uma oportunidade, né, de mostrar que, de repente, essas coisas que, no caso da pandemia, foram uma coisa emergencial, né, uma coisa eventual, porque, afinal, se criou uma situação inédita e muito difícil para a maioria da população, isso poderia se tornar uma regra, alguma coisa assim, e aí você poderia aproveitar essa oportunidade para fazer um programa
de renda básica universal. Mas eu não acredito que a gente, no Brasil, hoje, tivesse condição política de aproveitar isso. A senhora, inclusive, tem falado bastante sobre ecossocialismo, né? E o ecossocialismo, ele, enfim, parte de uma premissa. Muita gente já fala sobre ecossocialismo e outros teóricos chegavam a dizer que Marx não tinha aprofundado esse tema na sua obra e, na verdade, o ecossocialismo resgata, a partir de Marx, algumas ideias possíveis, né? Por uma junção entre o socialismo e a ecologia. Hoje, talvez seja necessário, cada vez mais, né, falar sobre esse tema e pautar esse tema com uma realidade para os países. A gente tem visto o Brasil, principalmente, que seria um líder na luta contra o clima, etc. Nós andamos tantos e tantos passos para trás. A senhora acha que é possível ainda reverter esse processo e entrar nos próximos anos em uma nova era da relação homem-natureza? Olha, eu acho que assim vai se tornar absolutamente necessário, né, para preservar a vida humana na Terra, a julgar pelo que mostram os estudos, né? A menos que os estudos todos estejam muito inflados, assim, com perspectivas pessimistas demais, né? Não sendo isso, vai se tornar uma questão de necessidade, né? Assim como houve necessidade de enfrentar a pandemia, né? No mundo todo, você tem iniciativas já há muito tempo, né? Desde o final do século passado, de acordos internacionais, grandes conferências para reduzir a emissão de carbono, reduzir o uso de combustíveis fósseis, né? Uma série para reduzir efeito estufa, etc, etc. Só que o que acontece é que, na maior parte dos casos, esses acordos acabam não sendo respeitados, não se efetivando, né? Porque os interesses dos capitais que estão aí em movimento na economia se chocam com essas metas, com esses resultados que têm que ser obtidos, né? E eles acabam, os governos não necessariamente têm a força suficiente para enfrentar essa força poderosa aí dos capitais privados, né? Sim, com certeza. Mudando um pouquinho, a gente pode voltar para esse tema depois. A inflação acumulada dos últimos 12 meses já bateu os 2 dígitos, né? Muita gente já vinha anunciando isso e agora já chegou em 10,5%. Como isso tem corroído a renda das pessoas e a renda, inclusive, que teve o menor nível em 10 anos? O que seria necessário para controlar a inflação no Brasil? É possível fazer isso dentro dessa gestão que a gente tem? Então, olha, essa coisa da inflação e da corrosão que causa na renda é até pior do que os 10%, porque conforme o nível de renda das famílias, o peso da alimentação se altera, né? Então, quanto mais baixa a renda, mais a alimentação participa dos gastos, né? Uma parcela maior do orçamento da família vai para a alimentação. E os preços médios dos alimentos têm crescido muito mais do que 10%. Na realidade, os alimentos têm puxado, né, a inflação junto com os combustíveis, né? Então, se você pensar desse ponto de vista, o impacto que esse aumento de preços tem na renda dos brasileiros, das famílias, principalmente das famílias de renda mais baixa, que é a grande maioria do país, 2/3 do país pelo menos, né? Então o impacto é muito maior, inclusive, né? E o que está por trás desse processo? Bom, primeiro são fenômenos que são fenômenos internacionais, né? Você tem uma crise de energia também internacional, um aumento do preço do petróleo também internacional, você tem uma escassez de gás natural no mundo, você tem alguns elementos aí
que puxam, né, esse preço internacional para cima, um preço em dólar, né? Aí você junta aqui no Brasil que, além de estar esse preço em dólar mais alto, dos combustíveis, de alguns grãos, etc., e de energia de modo geral, né? Você tem o dólar desvalorizando, né? O dólar custa cada vez mais caro, então são cada vez mais reais necessários para comprar cada dólar. Quer dizer, nesse contexto, como reduzir a inflação? Né? Eu acho que a gente corre um risco no Brasil. Pode ser que eu seja pessimista demais, mas tudo que eu já estudei sobre inflação, né, me diz o seguinte, que a gente corre um risco no Brasil de detonar um processo doloroso pelo qual nós já passamos há uns anos atrás, umas décadas atrás, de inflação inercial, né? Que é o seguinte, é um processo que você começa a jogar para frente a inflação passada, né? E isso é uma espécie de um carro que, quando começa a andar, é difícil de parar depois, né? E se você deixa esse processo detonar, tem um ponto de viragem aí, vamos dizer assim, né? Aí você vai ter uma situação terrível, né? É claro que a gente não tem hoje, como a gente tinha, né, anteriormente, esses mecanismos oficiais de indexação. Isso tudo, como as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, né, a correção monetária oficial, isso nada mais disso existe e se terminou com o Plano Real, né? Quando o Plano Real pôs fim à inflação, esses instrumentos todos foram desativados, não existem mais. Mas ainda assim, isso não quer dizer que esse processo não possa retomar, né? Então a gente tem, e aí, quer dizer, você fala, bom, o que pode detonar isso é a questão do câmbio, né? Porque como o dólar, a moeda brasileira das que mais se desvalorizou no mundo, né? É inexplicável por que tamanho dessa desvalorização. E isso é que pode detonar, porque aí bate nos combustíveis, que bate no transporte, que bate em tudo, né? Junto com outras crises localizadas, e dá esse resultado terrível aí. Enfim, então você fala, bom, o que fazer, né? O que fazer é que seria bom se a gente tivesse um governo que não inflacionasse o dólar indevidamente, né? Quer dizer, os próprios analistas de mercado reconhecem que a instabilidade política permanente que o país vive desde que Bolsonaro sentou na cadeira lá em Brasília, né, é a responsável por essa subida sem parar do dólar, né? A situação internacional já não é boa, já é muito complexa, tem pandemia, tem crise energética, e você junta tudo isso com uma instabilidade política enorme aqui, uma ameaça permanente à democracia, etc., tudo isso vai dar como é que se diz? Um ambiente de medo, né? E os tais investimentos que eles tanto prezam vão embora, e o dólar vai se valorizando e a nossa moeda se desvalorizando. E tem um ministro aí que está adorando, né? Essa valorização do dólar. Sim, claro. Mas... né? Se você tivesse $1 milhão, ele tem bem mais que $1 milhão, mas se você tivesse $1 milhão $9, no né? offshore da vida, né? Você também ia falar, pô, ganhei uma grana aí e tal. Mas depois vou fazer essa questão para a senhora. Voltando na questão da renda das famílias, acho que uma coisa que tem sido crucial nisso é o desemprego recorde. São mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, né? E do total de empregados, 36 milhões são informais, um dado recente que saiu. Ou seja, tem muita gente, quase metade das pessoas que estão empregadas hoje, elas estão fora do mercado formal de trabalho, fazendo bico, com pequena empresa, ou enfim. Isso é um efeito apenas da pandemia ou é uma condução econômica do governo totalmente errônea? Lembrando que o nível de desemprego já apresentava uma baixa mesmo antes de março de 2020, né, quando começou a pandemia. Já tinha um viés de baixa, né? Sim. Bom, aí você tem vários fatores, né, que explicam
que explicam esse resultado no Brasil. Um é um fator, digamos, estrutural, que tem que ver, mais uma vez, com o funcionamento do sistema como um todo, né? como sistema mundial, que é o avanço tecnológico, que essa chamada indústria 4.0, né? Que um dos seus elementos é a tal da robótica, né? E outros elementos também, a própria inteligência artificial, tudo isso vai apontando isso no mundo, né? Não estou falando só no Brasil, vai apontando na direção de você precisar cada vez menos de tempo de trabalho, né? Para produzir as coisas, tá certo? O que poderia ser uma coisa boa para a humanidade, evidentemente, né? Que as pessoas podiam ter mais tempo livre, cuidar da sua vida, filosofar, fazer arte, sei lá, né? Esporte, enfim. Mas, infelizmente, não é assim, né? O que acontece, porque o sistema econômico é dominado pelo capital, pelo capitalismo, então uma revolução tecnológica que aponta na direção de redução do tempo de trabalho é uma tragédia na vida da maior parte das pessoas, da maior parte das famílias, porque os empregos vão virando pó, né? vão se desfazendo. Então, esse é um pano de fundo mais geral. Isso é uma tendência geral do sistema que, enfim, não é de hoje também, é uma lei quase do sistema capitalista, né? A lógica de funcionamento dele sempre o leva a tentar reduzir o tempo de trabalho. Só que nessas você reduz o tempo de trabalho, aumenta a produtividade do trabalho, mas gera desemprego, desigualdade, precariedade, etc., para a maior parte das pessoas. No caso do Brasil, o que você tem é que você tem eu diria que desde 2015, né? Eu acho que um dos grandes erros da presidenta Dilma, a quem eu respeito muito como pessoa e mesmo como presidente que ela foi, né? Mas ela cometeu um erro terrível em 2015, que foi aprofundar uma gestão neoliberal, né? Chamando o Joaquim Levy, né, para ser ministro da Fazenda. E aí aquele ano foi o ano em que aquilo que era uma tendência da economia, que vinha de um crescimento forte nos anos anteriores e que já se esboçou em 2014, se aprofundou muito em 2015 e continuou em 2016, ainda mais inflado pela instabilidade política do impeachment e tudo isso, né? E aí, quer dizer, quando o Temer entra, né, ele entra para implantar aquele ponto para o futuro, que era aquele programa, né, ultraliberal, que foi apresentado a ela, inclusive ela se recusou a aplicar aquele programa em todos os seus itens, né, ainda que tenha chamado o Levy lá em 2015, mas então ele põe em marcha esse programa e as reformas todas que vieram junto, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, várias reformas, a lei do teto, né? A emenda que foi recentemente aprovada. Então, todas essas reformas e essa política conjuntamente consideradas, né? Elas levam a um comportamento letárgico da economia. A economia não reage. A economia caiu num buraco, né, em 2015, 2016, foi uma recessão acumulada aí de mais de 7 pontos percentuais, e depois ela começa a crescer e cresce 1%, mais 1%, mais 1%. Quer dizer, até hoje a gente não recuperou o nível de produção de 2014. Depois veio a pandemia para ajudar, né? A pandemia foi a pá de cal nessa história, né? Então, você tem esse fator doméstico aqui, desse ultraliberalismo, né? Que o ultraliberalismo desde 2016 e com todas as reformas que foram feitas, né? Hoje mesmo saiu, não sei se foi hoje ou ontem, uma matéria, né, mostrando o seguinte, que quando houve a reforma trabalhista, se dizia que ia ter um boom de empregos, né? Por conta da reforma trabalhista. E esse boom de empregos nós estamos esperando para ver, né? Porque ele não aconteceu, tá certo? Nem formal, nem informal, nem coisa nenhuma. Porque não adianta, quer dizer, o que puxa emprego é o comportamento da economia. Se o sujeito que tem uma empresa acha que a economia vai melhorar, que ele vai vender mais, ele vai tender a contratar mais pessoas.
Se ele acha que vai continuar desse jeito que está, andando de lado, né, é prostrado, a economia é completamente prostrada, ele não vai contratar pessoas, pelo contrário, ele vai despedir pessoas. Então, O que, na enfim, eu verdade, acho que aconteceu foi uma precarização, né, do trabalho, a exatamente, ideia da carteira exatamente. verde e amarela, né? Tudo isso, exatamente. Quer dizer, você precarizou tudo e o prêmio, né, a cenourinha que eles ofereciam não, mas vai aumentar, vai ter o boom de empregos. E estamos nós todos aqui a ver navios, né? Porque boom de empregos não teve. Com certeza. Professor, a gente vai chegando ao final da conversa, infelizmente, o tempo é curto, né? Queria fazer uma última pergunta para a senhora, que é esse tema, a gente já tocou nele, e é o tema que está aí, o tema do momento. O ministro Paulo Guedes, então, foi, assim como o Roberto Campos, né, o presidente do Banco Central, enfim, entre outras autoridades e personalidades brasileiras, foram desmascarados com empresas offshore fora do país. Ter uma empresa dessas, como a gente já falou, não é proibido, mas no caso do ministro é um conflito de interesses, né? E com o dólar hoje a mais de 5,50, isso fica soando como uma grande intenção, né, de que não está fazendo mal a ninguém esse dólar, né? Então, eu acho que é boa até a sua pergunta para as pessoas poderem entender exatamente o que é isso, né? O que é uma empresa offshore, né? Por que tem esse nome, inclusive? É porque é uma empresa entre aspas, porque ela não produz nada, não produz um parafuso nem, né? Nem uma aula para falar de bens e serviços, né? Ela é uma empresa simplesmente de gestão de patrimônio, né? E que é aberta em locais onde você não paga imposto, né? E que são chamados paraísos fiscais, no caso aí do ministro, as Ilhas Virgens Britânicas, né? Então, são lugares onde você não paga imposto e, portanto, quem não quer pagar imposto, pega o seu patrimônio e joga lá fora, né? Isso é uma coisa ilegal, proibida? Não, não é. Não é proibido você. Hoje não é proibido sequer você ter recursos fora do país. Você teve uma abertura financeira enorme na economia brasileira, né? Você pode ter conta em dólar fora do país, não tem que justificar quando você tem só pro forma quando você tira divisas do país, etc. Mas pondo lá fora, você, digamos, protege, né, o seu patrimônio da tributação, né? Então, não é proibido, agora tem que ser declarado na Receita, né? Então, quando você faz a declaração do imposto de renda, se você tem um investimento desse, uma empresa dessa, em outro território, que não é o Brasil, né? Você tem que declarar lá na sua declaração de bens, uma empresa offshore, direitinho, o valor que você tem lá do patrimônio e tudo mais. Então, não é proibido, mas tem que ser declarado. E quando você internaliza esses recursos, eventualmente, no Brasil, você vai pagar imposto e etc. Né? Agora, no caso de funcionários públicos, principalmente dos cargos, né, mais elevados, existe sim uma proibição, né? Uma proibição. Você tem que sair, se você tiver uma coisa dessa, você tem que desmanchar. Você não pode ter, né? Na realidade, você não pode ter. Então, agora, por exemplo, o presidente do Banco Central saiu, mas ele saiu agora, só há pouco tempo, né? Porque demorou o processo, não sei o quê. Então, ele saiu agora há pouco tempo, né? O ministro Guedes não saiu. Então, tem uma proibição legal aí também, né? Mas, fora isso, tem uma questão ética que enfim, da maior importância, né? Porque, como disse alguém, que agora não me lembro quem foi, mas, aliás, várias pessoas disseram isso, né? Um cara que é ministro da Economia de um país, né? E ele não é nem ministro da Fazenda, é da Economia, né? O Bolsonaro criou aí esse grande Ministério da Economia. E deixa o seu dinheiro fora do país, né? Ou ele não acredita no país dele, na economia que ele tá gerindo, né? Ou ele quer se beneficiar de alguma forma de ter esse acesso privilegiado a informações sobre que medidas o governo vai tomar e o que vai acontecer com a economia, né?
e valorizar o patrimônio dele assim. Quer dizer, seja lá o que for, é de um conflito ético assim inaceitável, né? Aliás, o mau humor do Congresso para com ele, até este Congresso nosso, né, parece que não está mais muito feliz com o seu Paulo Guedes. Professora, muito obrigado por essa conversa e voltamos a falar em breve. Bom, eu que agradeço, então, mais uma vez e me despeço aqui de todos que nos acompanham aqui pelo Brasil de Fato. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professora.